Oi pessoal, tudo bom? Meu nome é Geisiele Oliveira, eu sou bióloga e professora e eu estou muito feliz de começar as nossas aulas de ciências. Negro, branco, cafuso, indígena, qual é a sua cor? E a sua etnia? Para não ficar ainda mais confuso, preste atenção na aula de hoje. Bom, para entender melhor esse assunto, vamos falar dos nossos ancestrais. Mas não é a nossa avó, bisavó ou tataravó. São pessoas que viveram na Terra muito antes de tudo o que conhecemos. A espécie humana está acostumada a pensar que é a única do seu tipo que já existiu no planeta, mas essa realidade é recente. As características próprias da espécie humana foram construídas ao longo de milhares de anos de evolução. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, a evolução é um processo complexo, onde as espécies reproduzem, sofrem mutações e se adaptam. Você pode estar se perguntando: como as cientistas e os cientistas conseguem estudar uma espécie de tanto tempo atrás? A maior parte das evidências vem através dos fósseis. O estudo dos fósseis chama-se paleontologia. Na maioria das vezes, os fósseis são encontrados em formas petrificadas, preservadas nas rochas. É justamente essa busca e estudo de fósseis que nos trouxe diversas evidências. Assim, surgem os conhecimentos e nascem as conclusões. Entre elas, podemos afirmar que a humanidade surgiu em África. Bom, talvez você possa estar se perguntando, mas como os cientistas têm tanta certeza? Eu vou te explicar. Existe um teste chamado datação de carbono 14. O carbono, ele possui vários tipos, entre eles o C14. Esse teste, ele mede a quantidade de carbono 14 que tem na amostra, e assim ele consegue estimar há quanto tempo aquela amostra está presente no ambiente. E foi assim, através da análise de fósseis, que os pesquisadores e pesquisadoras conseguiram afirmar que o Australopithecus afarensis foi um dos primeiros ancestrais do homem. Eles viveram no leste do continente africano há 3.200.000 anos. Sabemos disso pela análise da fóssil Lucy, encontrada em 1974 na Etiópia. Os pesquisadores e as pesquisadoras conseguiram estimar ainda que ela tinha um pouco mais de 1 metro de altura e pesava cerca de 29 quilos. No Brasil, foi encontrado Luzia, fóssil humano mais antigo encontrado na América do Sul. Com cerca de 12.500 a 13.000 anos, o esqueleto foi descoberto nos anos de 1970, em escavações da Lapa Vermelha, uma gruta do município de Pedro Leopoldo, na região metropolitana de Belo Horizonte. Assim como Lucy mostra que a humanidade nasceu em África, Luzia demonstra que os primeiros brasileiros também tinham traços negroides e vieram de África. Como podemos observar nas imagens de Lucy e Luzia, o corpo de nossos antepassados eram repletos de pelo. Eles eram caçadores e coletores e viviam nas zonas tropicais da África, onde o alimento e a água eram abundantes e o clima era ameno. Nessas condições, os pelos ajudavam a reter melhor o calor. No entanto, a Terra foi atingida por uma série de mudanças climáticas e as florestas
tinham poucos alimentos. Eles passaram então a se locomover cada vez mais para conseguir alimento. Começaram a perder os pelos para liberar melhor o calor. Ao mesmo tempo, passaram a desenvolver um cérebro cada vez maior, o que seria essencial para o surgimento da nossa espécie. O órgão, no entanto, era extremamente sensível a grandes temperaturas. A maior mobilidade e a sensibilidade ao calor se tornou então uma combinação perigosa. Assim, nossos ancestrais, com menor quantidade de pelo, se tornou cada vez mais apto a sobreviver e, portanto, deixou descendentes. No entanto, ao perder os pelos, eles se tornaram extremamente vulneráveis ao sol da África tropical. Ao absorver grandes quantidades de raio ultravioleta, eles podiam sofrer sérias queimaduras, desenvolver diversos tipos de câncer, além de perder vários nutrientes. Um deles, o folato, é essencial para o desenvolvimento correto dos embriões e importante para o sucesso reprodutivo humano. Assim, a pele dos nossos ancestrais foi ficando cada vez mais rica em melanina, um pigmento responsável por escurecer a pele e protegê-la dos raios ultravioleta. O cabelo crespo também foi uma importante ferramenta de adaptação, pois ajudava a reter o suor no couro cabeludo e a resfriá-lo. Já o crescimento em mola ou em Z formava uma proteção para o couro cabeludo em relação ao sol quente e a ausência de sombras. Nossos ancestrais continuaram seu percurso natural de evolução, com cérebros cada vez maiores e postura cada vez mais ereta. Há 200 mil anos aproximadamente, a sua anatomia tornou-se semelhante à do homem moderno, dando origem à nossa espécie, Homo sapiens, que significa ser racional, aquele que sabe. A espécie continuou na África por mais da metade da sua história na Terra, carregando a pigmentação de pele perfeita para a incidência solar na região. No entanto, há aproximadamente 80 mil anos, os primeiros humanos começaram a deixar o continente rumo à Europa e à Ásia. Em sucessivas ondas de migração, passaram a encontrar novos ambientes, com latitudes e longitudes maiores e menor incidência de raio ultravioleta. O problema é que essa mesma radiação, que pode ser perigosa quando absorvida em excesso, também é essencial para a síntese de vitamina D no sangue humano. A falta dessa vitamina diminui a absorção de cálcio e atrapalha a formação de ossos, assim como o nosso sistema imunológico, o nosso sistema de defesa. Sua ausência pode levar a problemas no parto, a deformidades e até a morte. Mais uma vez, a seleção natural começava a favorecer uma mudança na cor da pele. Pessoas com menos pigmentação conseguiam produzir mais vitaminas a partir do marco do sol no local onde estavam, tornando assim mais aptas a sobreviver e, portanto, deixava descendentes. Durante dezenas de milênios, as diversas populações, com seus diversos tons de pele, continuaram a se desenvolver de maneira isolada ao redor do mundo. Quando esses povos voltaram a se encontrar, foi natural que a cor da pele chamasse atenção. Obviamente, sabemos e comprovamos que não existem raças humanas, e muito menos superioridade racial, pois a espécie humana não tem diferenciação genética entre os seus indivíduos. O DNA entre pessoas com diferentes características físicas varia em menos de 0,1%. Somos geneticamente semelhantes. O que nos faz diferente é a nossa aparência física, que foi sendo modificada, como estudamos agora, por influência do ambiente.
Apesar de sabermos que raças humanas não existem, o racismo, ou seja, a discriminação e o preconceito, direta ou indiretamente, contra indivíduos ou grupos por causa da sua etnia ou da sua cor, da sua aparência, se estruturou em nossa sociedade. Acho que agora você deve estar se perguntando, então, o que diferencia as populações humanas? O que nos diferencia são nossos usos e costumes, ou seja, a cultura. Cada país tem sua cultura, que é formada pela integração entre os grupos que para cá migraram ou foram forçados a migrar, como os africanos escravizados. O conjunto de características comuns a esse grupo de pessoas, que a difere das outras, é chamado de etnia. Inclui a língua, a sua relação com a natureza, entre outros fatores. Podemos dizer, então, que etnia é a nossa herança cultural, sendo, portanto, a nossa identidade, ou seja, como nos vemos e nos identificamos. O Brasil é o país com maior população negra fora da África. Estima-se que quase 86 milhões de pessoas no Brasil têm origem ou características físicas de origem africana. Estima-se que no período da colonização portuguesa, cerca de 5 milhões de africanos de diferentes partes do continente chegaram forçadamente aqui. Estes povos, muito além da mão de obra forçada, trouxeram o que chamamos de cosmovisão africana. Sua interpretação do mundo, língua, valores, ciências, tecnologias, inovações, conhecimentos e saberes. Chamamos de africanidades as raízes da cultura brasileira que têm origem em África. Dizendo de outra forma, queremos nos reportar ao modo de ser, de viver, de organizar suas lutas, próprio dos negros brasileiros. E, de outro lado, a marca da cultura africana, que, independente da origem étnica de cada brasileiro, faz parte do seu dia a dia. Agora, eu vou te dar alguns exemplos de africanidades. A primeira vez que se plantou e se fiou o algodão foi na África, onde hoje é o Sudão, há 7.000 anos atrás. O arroz também. A região africana, onde o seu cultivo ocorria no passado, corresponde hoje à costa de Guiné, do Senegal à Libéria, e foi implantada no Brasil pelos conhecimentos dos negros escravizados. Você sabia também que no Egito a navegação era tão bem desenvolvida a ponto de fazerem viagens muito antes dos portugueses? E aí, pessoal, gostaram da aula de hoje? Eu espero que sim! Que tal fazer uma busca por outras africanidades que não falei nesse vídeo? Agora é com vocês!